Quero aqui hoje falar sobre o projeto que foi aprovado no Senado, na noite de ontem, sobre a questão da limitação do ICMS para os combustíveis em todo o Brasil. Bem, é claro, todos nós somos favoráveis à redução de impostos. Eu acho que nenhum deputado distrital que está aqui, se fosse senador ou deputado federal, ia votar contra esse projeto, deputado professor Reginaldo Veras. Até porque estabelece um limite de arrecadação em cima não é de um bem, mas em cima de um dos produtos que são mais consumidos no Brasil, que são os combustíveis. Mas eu queria discordar de que este projeto vai reduzir significativamente o preço do combustível. Pode reduzir um pouco, mas não vai reduzir significativamente o preço dos combustíveis. E aí, eu quero deixar aqui claro que a gente não pode enganar as pessoas. O que encarece o preço dos combustíveis, claro, o ICMS ajuda, mas o que encarece o preço dos combustíveis é a política de preço da Petrobras. E aí eu queria fazer alguma pergunta, e eu gostaria que alguém pudesse me responder. A Petrobras, no último semestre, se eu estiver errado, eu peço para aqui ou a deputada Arlete, ou o deputado Chico, deputado Leandro Graz, deputado Hermeto, ou o deputado professor Reginaldo Veras, me corrigirem. Me parece que teve um lucro de 40 bilhões de reais no último semestre. Bem, o porquê que o governo federal, que é o acionista majoritário da Petrobras, não chama uma assembleia no seu conselho de administração e não determina que 80% desse lucro seja destinado para subsidiar o preço nas refinarias? Aí sim você vai ter uma derrubada no preço diretamente na bomba de combustível. Sabe uma outra coisa que eu queria perguntar? Também, eu queria que alguém me respondesse. O porquê não? Claro, nós temos aí um aumento do preço da gasolina, ou seja, produtos que vêm do petróleo. Mas por que não agora incentivar, deputado Chico Vigilante, a produção do biocombustível, do etanol? Por que não zerarmos os impostos para os produtores rurais que produzem o etanol e outro tipo de biocombustível, como a canola, enfim? E uma coisa que eu acho interessante é, por que a Petrobras, quando ele coloca o aumento no preço da gasolina que vem do petróleo, ele também aumenta o etanol? Deputado Valdelino Barcelos, me responda uma coisa. Vossa Excelência, que é da área de transporte. O etanol, para fazer o etanol, precisa de gasolina? Precisa de petróleo? Que eu saiba, não. Então, eu acho que existem outras políticas que precisam ser incrementadas, além do que foi colocado na redução do ICMS dos estados. Aqui no Distrito Federal, nós vamos ter um decréscimo na arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E aí, deputado Jorge Viana, eu queria sugerir ao governo do Distrito Federal, deputado Hermeto, Vossa Excelência, que foi o nosso vice-presidente na CPI da sonegação fiscal, a nossa CPI levantou que os bancos podem estar devendo mais de 10 bilhões de reais de ISS nos últimos 5 anos. Ora, para que o Distrito Federal não tenha uma queda na arrecadação, por causa deste efeito que aconteceu do projeto que foi aprovado no Senado e vai ser aprovado na Câmara, eu queria sugerir ao governo do Distrito Federal que acatasse e botasse em prática as 15 recomendações que nós encaminhamos à Secretaria de Economia. Para concluir, presidente. À Secretaria de Economia para melhorar a arrecadação do ISS dos bancos. Que deputada Arlete Sampaio, pela análise técnica que a CPI da sonegação fiscal fez, por ano, há um déficit de arrecadação de quase 450 milhões de reais. Em 2017, chegou a 600 milhões de reais, a diferença de arrecadação. Então, eu acredito que o governo do Distrito Federal poderia colocar em prática, e aí uma sugestão ao nosso governador,
Ibanez, das 15 recomendações que a CPI da sonegação fiscal fez, pedir à Secretaria de Economia que colocasse em prática para que o DF não venha sofrer com o impacto da redução da arrecadação do ICMS referente aos combustíveis. E para finalizar, eu queria aqui deixar uma proposta para que alguém pudesse levar ao governo federal, que incentivasse a fabricação do etanol no Brasil, usar combustível limpo, incentivasse a fabricação de veículos elétricos no nosso país e, acima de tudo, que a gente possa, de fato, falar a verdade. E queria pedir a sensibilidade do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, convoque uma assembleia, determine que 80% do lucro da Petrobras vai ser destinado para o subsídio do preço na bomba da gasolina. Aí sim, a gasolina no nosso país vai cair de fato, com a redução do ICMS e o subsídio feito pelo lucro, usando o lucro da Petrobras e incentivando ainda mais. E aí é exemplo do pró-álcool, incentivando ainda mais a fabricação de combustível, do biocombustível, nós vamos ter uma redução direto na bomba para o consumidor. Obrigado, presidente.